Você sabe o que dizem, toda obra-prima tem sua cópia barata. E não há lugar onde isso seja mais comum do que no cinema. É isso mesmo, desde clássicos como Jurassic World até o comovente O Incrível Bulk. Prepare-se para uma viagem alucinante, enquanto exploramos algumas das cópias de filmes mais hilárias de todos os tempos. Pandemia de Pássaros. Os Pássaros, o clássico de terror de 1963, fez pelas gaivotas o que o tubarão fez pelos tubarões. O filme acompanha uma série de ataques misteriosos de pássaros, e os demônios emplumados são retratados como verdadeiros monstros. É um dos filmes mais famosos do icônico diretor Alfred Hitchcock. Portanto, não é de surpreender que cineastas o usassem como inspiração, certo? Eis que surge em 2010 Birdemic, choque e terror. Ah, não. Considerado um dos piores filmes já feitos, Birdemic foi escrito e dirigido pelo cineasta independente James Nguyen. O cara certamente tinha a melhor das intenções, mas é uma pena, entendeu? Uma pena? Uma pena que não chegue nem perto da qualidade de Os Pássaros. Ok, não é uma pena, é uma galinha inteira. A trama de Birdemic gira em torno de pássaros que se cansam da forma como a humanidade maltrata o meio ambiente e decidem declarar guerra contra nós. Eles então bombardeiam prédios, bicam as pessoas até deixá-las em pedacinhos e cospem ácido. É, bem coisa de pássaro mesmo. No final, algumas pombas passam voando e incentivam os pássaros assassinos a buscar a paz. É isso mesmo, logo depois de massacrar um monte de gente, eles decidem ser piedosos e dão outra chance à humanidade e vão embora. Tá bom então. Com efeitos especiais risíveis, atuações horríveis e uma edição que parece ter sido feita com o Windows Movie Maker, Birdemic é tão ruim que chega a surpreender. Consegue adivinhar quanto custou isso tudo? Bom, segundo informações, $10 mil ao longo de 4 anos, o que é muito mais do que parece. Caramba, Birdemic é definitivamente uma porcaria, mas eu o recomendo a qualquer apreciador de uma boa vergonha alheia. Meu Deus do céu! É uma loucura a falta de qualidade desses filmes falsificados, não é mesmo? Mas quer saber o que é uma loucura de verdade? Os descontos da Insider durante o mês de novembro. E na Underwear Week é a vez das roupas íntimas brilharem, com descontos especiais acumulativos. É isso mesmo. Usando o cupom SÉRIO15, ele vai se juntar a outros descontos do site, chegando a 40% do valor original do produto. E se você acessar o site pelo link que está aqui embaixo, o cupom será aplicado automaticamente no carrinho. Além do desconto especial, isso também fortalece nossa parceria com a Insider, ajuda na produção do nosso conteúdo e me deixa muito feliz. E vocês querem me ver feliz, não é mesmo? Ah, um aviso importante. O cupom é cumulativo com outros descontos do site, e não com outros cupons, viu? Então aproveite enquanto há tempo, e corre aqui embaixo para acessar o link. Muito obrigado, Insider, pela parceria. E agora vamos voltar aos nossos filmes falsificados de primeira qualidade, ou não. Homem de Metal. Em 2008, o Iron Man de Robert Downey Jr. chegou aos cinemas, e os filmes nunca mais foram os mesmos. O filme acompanha Kyle Finn, um jovem que veste uma armadura experimental e fica preso dentro dela. E ele usa o poder que o traje lhe dá para... Peraí, isso não é o Iron Man? Isso é o Metal Man? Lançado no mesmo ano que Iron Man, Metal Man, às vezes conhecido como Herói de Ferro, é um mockbuster. Mockbusters são filmes de baixo orçamento, lançados em DVD na mesma época de seus filmes de inspiração. O objetivo? Confundir a avó de alguém, para que ela compre o filme pro neto, em vez de comprar o de verdade. Só que é isso que eles encontram. É muito provável que essa seja a pior cena de luta que eu já vi na vida. Sem mencionar esse traje horrível que parece mais um monstro de borracha, do clássico da TV Globinho, os Power Rangers, do que uma maravilha tecnológica. Pelo menos os Power Rangers tinham uma ótima coreografia de luta. Já esses filmes, nem tanto. Nossa, a produtora por trás desse desastre, a Summerhill Films, é certamente um nome que você vai ouvir de novo nesse vídeo, já que a empresa é conhecida por fazer filmes como esse. Depois de me forçar a assistir esse lixo,
Eu fui no IMDb para ver o que as outras pessoas tinham a dizer. E esse comentário foi o melhor, ao alertar: não opere máquinas pesadas depois de assistir a esse filme. Os efeitos colaterais podem incluir sonolência, falta de concentração, salivação, perda de fé na humanidade e vazamento retal. Eu mesmo não poderia ter me expressado melhor. Se o meu sofrimento é o seu entretenimento favorito, por que você não deixa um like e se inscreve aqui no canal? Assim você nunca mais vai perder nenhum vídeo. E aí, tudo feito? Maravilha! Agora vamos respirar fundo. E mergulhar de novo em mais cópias ridículas de filmes. Péssimos Prime. Se você tivesse que adivinhar qual filme Transmorphers de 2007 está copiando, tenho certeza que você diria Transformers. E você estaria certo, até certo ponto. Ele foi totalmente elaborado para copiar o sucesso de bilheteria, mas apenas no nome. Na verdade, esse filme copia mais o futuro distópico de O Exterminador do Futuro do que a batalha entre os Autobots e os Decepticons. Isso é o que eu chamo de plot twist. O filme acompanha um grupo de belos sobreviventes com jaquetas de couro impecáveis, que planejam recuperar a Terra de seus conquistadores mecânicos. Eles ficam reunidos no subsolo, brigando uns com os outros durante a maior parte do filme. E em poucos momentos, se você tiver muita sorte, poderá ver alguns robôs gigantes em ação. Sim, os efeitos especiais são lastimáveis, como se tivessem sido retirados direto de um jogo ruim de PS3. Acho que agora eu entendo por que eles demoraram tanto para mostrar os robôs. Então, quem é o responsável por essa palhaçada? Bom, a resposta é o The Asylum, o fornecedor mais notório de mockbusters do mercado. É só dar uma olhadinha no site deles, para você ter uma boa ideia da variedade e da qualidade do seu catálogo. Mais alguém doido para assistir a Top Gunner 2020? Mas o maior problema de Transmorphers não é sua imitação sem vergonha, e sim o fato de ser extremamente chato. O enredo, se é que se pode chamar assim, é apenas um monte de clichês obsoletos de Hollywood, grudados com fita adesiva vagabunda. Eu seguiria o conselho do crítico do IMDb, Captain Capcom, quando ele diz: não assista. E se alguém lhe der esse filme de presente, jogue fora imediatamente e dê um soco na pessoa. Um bem forte. A única maneira de assistir a esse filme é colando os olhos abertos com fita adesiva, amarrada a uma cadeira e com um balde para vômito do lado. Mas que elogio. Super-heróis. Ele é um dos super-heróis mais conhecidos do mundo, que espreita à noite com sua capa preta, enquanto caça criminosos e os submete à dura e fria justiça. Além disso, ele curte morcegos. É isso mesmo, é o Black Bat. Ok, já chega de vozinha. O mockbuster de 2012, Rise of the Black Bat, foi lançado pelo rockstar e diretor Brett Kelly, que também é o responsável por sucessos como Ouija Shark, Raiders of the Lost Shark e Jurassic Shark. Ele claramente queria expandir seus horizontes com Black Bat. Além de ser muito sombrio, o filme é entediante, mal feito e criado apenas para aproveitar a fama da trilogia do Cavaleiro das Trevas de Christopher Nolan. Mas quem é o Black Bat? Bom, ele é o Tony Quinn, um advogado que ficou cego por causa de um acidente com ácido e adquiriu sentidos sobre-humanos para... Peraí, não foi o Demolidor que ficou cego e depois desenvolveu superpoderes? Ou será que o Black Bat é o resultado de um romance tórrido entre Matt Murdock, da Marvel, e Bruce Wayne, da DC, certo? Bom, na verdade, não. Deixe-me explicar. Rise of the Black Bat faz parte de uma categoria de filmes que eu gosto de chamar de super-heróis. Esses são filmes de baixo orçamento, feitos para lucrar com a popularidade dos super-heróis mainstream, usando personagens de quadrinhos da lista Z, que são livres de direitos autorais, e provavelmente mais velhos do que sua avó. É isso mesmo, o Black Bat é na verdade um personagem super antigo que veio antes do Batman e do Demolidor. Mas o filme de Black Bat é um lixo tão grande que me fez querer bater a cabeça na parede, implorando para que isso acabasse logo. You put on quite a show, believe me. Glad you enjoyed it, scum. Parece que o Black Bat não é uma ameaça para Bruce e Matt. E como o filme tem uma nota modesta de apenas 1,3 de 10 no IMDb, eu não sou o único que pensa assim. Mas não se preocupe, há muitos outros filmes de super-heróis por aí, como Avenging Force, The Scarab, de 2010. Esse filme repugnante segue mais uma vez um grupo de personagens livres de direitos autorais em uma imitação barata de filme de super-herói. Ele conta com personagens clássicos como The Scarab, Lady Satan e, é claro, Black Terror. And all you'll remember
Além das falas pra lá de clichê, ele está usando o pior cosplay do Justiceiro de todos os tempos. Essa porcaria de filme também foi criada pelo nosso bom amigo Brett Kelly, que explica por que The Scarab parece estar usando exatamente a mesma máscara do Black Bat. A coisa toda parece uma clara imitação dos Vingadores, e como a Marvel estava se preparando para lançar o primeiro filme dos Vingadores na mesma época, isso é bastante provável. No final, The Scarab quer pegar o pergaminho mágico, ou o que quer que seja aquilo. Então, ele leva uma surra sem revidar por quase 1 minuto consecutivo, sem motivo algum. Já chega dessa tortura, né? Eu não quero ninguém se desinscrevendo do canal. O último super-herói que eu quero apresentar a vocês hoje é o Captain Battle, Legacy War, de 2013. E adivinhe qual filme ele está tentando imitar. Na história, um soldado é ferido mortalmente e salvo pelo super soro mágico de seu amigo médico, transformando o soldado em Captain Battle. Apesar de um enredo tão singular, o filme compartilha a duvidosa nota de 1,3 no IMDb, junto com Rise of the Black Bat. Portanto, sem surpresa, é apenas mais uma porcaria. Acho que não preciso nem dizer, mas essa é uma clara tentativa preguiçosa de capitalizar em cima da crescente popularidade do Capitão América após sua estreia nas telas em 2011. Até mesmo um grande vilão vermelho, à la Caveira Vermelha, está presente no confronto final. Ou pelo menos um pouco vermelho. Parece que faltou orçamento pro departamento de maquiagem. Mas quem é o responsável por isso? Não, dessa vez não é o Brett Kelly. E sim a Summerhill Entertainment, a empresa responsável por Metal Man. Que surpresa. Mas e aí, qual desses super-heróis parece pior na sua opinião? Diz aí nos comentários abaixo, eu não quero sofrer sozinho. Terror Jurássico. Lembra quando eu mencionei The Asylum? O infame distribuidor de filmes podres responsável pela criação de Transmorphers? Pois bem, em 2018, eles tentaram fazer um mockbuster de dinossauro para coincidir com o lançamento de Jurassic World, Reino Ameaçado. Steady, girl. Eu lhe apresento o super criativo Triassic World. Ao contrário dos filmes originais, onde cientistas ressuscitavam dinossauros para criar o parque de diversões dos sonhos de um bilionário, Triassic World tem uma justificativa muito mais estúpida. Os cientistas recriaram os dinossauros para que pudessem cultivar órgãos humanos que seriam usados em transplantes. Acho que existem opções muito melhores do que essa a serem exploradas. Mas enfim, assim como Transmorphers, Triassic World também é um show de efeitos de CGI mal feitos. Tipo essa belezura aqui. Essa cena deve ter consumido 100% do orçamento. Mas o maior problema de Triassic World é que se ele fosse um pouco pior, poderia entrar no grupo de filmes tão ruins que chegam a ser bons. Então, ele é só ruim mesmo. E pode falar o que quiser dos filmes atuais de Jurassic World, mas eu prefiro assistir todos eles em sequência do que ver essa porcaria. Engana trouxa. Quem não se lembra da primeira vez que ouviu aquela frase icônica: "Você é um bruxo, Billy"? Sim, com certeza todo mundo aqui é fã desde pequeno de The Mystical Adventures of Billy Owens. Quem é que eu estou tentando enganar? Billy Owens é uma cópia canadense de Harry Potter, de 2008. Produzida com um orçamento bem apertado, mais apertado que o armário embaixo da escada onde Harry vivia originalmente. Portanto, se você já ficou acordado à noite, imaginando como exatamente seria um Harry Potter canadense, aqui está a sua resposta. Abracadabra! Alakazam! Please! The magic word really is please? Isso é tão típico dos canadenses. Quando Billy Owens faz 11 anos, ele descobre que existe um mundo de magia e monstros. Com seus dois amigos, a Hermione canadense e o Ron canadense, ele se encontra com duendes, luta contra dragões e até mesmo conhece a lenda de luta livre, Roddy Piper. Pra mim, é realmente incrível que tenham conseguido fazer com que uma celebridade participasse desse filme de baixa qualidade. Um filme tão ruim que incita a violência em seus espectadores. Nem consigo imaginar o porquê. Someone turning 11? Mr. Mold,
Did you know that the chances of being born at the stroke of 11 on the 11th of November are 137 million to 1? What to do now, B.O.? Cry? Did you know that baby snakes are often more dangerous than their parents? Go to the Phoenix. He can help you with the final challenge. Did you know that octopi change their color when they're frightened? Did you know that friendship is the strongest bond? Sério? between Que two friends? porcaria é essa? Parece que os roteiristas pesquisaram Hermione Granger no Google, viram que ela é a inteligente do bando e simplesmente fizeram com que sua substituta soltasse esses fatos irritantes em intervalos aleatórios. Dá vontade de vomitar. E espero que você esteja preparado para o que eu vou dizer a seguir. Apesar de ser uma porcaria, essa história ganhou uma sequência 2 anos depois. Meu cérebro já está doendo o suficiente por causa do primeiro. Mas se vocês quiserem mesmo que eu assista ao segundo filme de Billy Owens para fazer uma continuação desse vídeo, talvez eu faça isso por vocês. Mas tenho certeza que vocês não vão querer isso, né? Não é? E dá pra piorar? Alien vs Predador de 2004 é um filme estranho que mistura 2 franquias de ação e terror mega populares. O filme é legal, mas sua sequência em 2007, Alien vs Predador Requiem, é uma porcaria. No entanto, ainda é bem melhor do que a cópia genérica, produzida pela The Asylum. Alien vs Hunter. Nesse mockbuster, um caçador de ciborgues cai no que parece ser a Terra e acaba travando uma batalha com um alienígena. É um filme de ação sem sentido, que não é tão diferente assim de Requiem. O que muda mesmo é a qualidade. Caramba, que atuação horrível. Ok, o design do alienígena é realmente bem legal. É uma coisa meio bizarra que parece uma aranha, o que o torna diferente do xenomorfo da franquia Alien. Mas como se trata de um filme da The Asylum, o bichão só aparece por breves momentos em cena. Ok, mas e o caçador? Bom, como uma resenha do IMDb descreve de forma tão eloquente, parece que ele tem uma tigela na cabeça. Ah, e mais uma coisa. Depois que o alienígena explode, o caçador retorna à sua nave espacial, onde tira a tigela da cabeça e revela... que era um humano o tempo todo. Pera aí, então o planeta não era a Terra? Tenho quase certeza que era, mas o caçador caiu. Então, de onde ele veio? Não espere nenhuma resposta. Esse filme de merda nunca terá uma continuação. Eu espero. Pior que o ruim. Em 2016, o mundo foi amaldiçoado com Esquadrão Suicida, um filme que pode ser descrito como uma grande caca. Então, enquanto a gente se recuperava, The Asylum saiu do seu buraco escuro e úmido para lançar Esquadrão Sinistro. Olhando de relance, parece ser apenas mais um mockbuster como tantos outros, mas não. O Esquadrão Sinistro faz parte do universo cinematográfico criado pela The Asylum, com personagens de contos de fadas de domínio público, ou TAP-CFDP, como eu prefiro chamar, o que significa que você vai ver Caixinhos Dourados, o Lobo Mau e até Rumpelstiltskin, que mais parece o Hannibal Lecter nos filmes. E como parte do TAP-CFDP, esse filme é na verdade um spin-off dos filmes Avengers Grimm, da The Asylum. E, portanto, ele é uma cópia da cópia da cópia. Mas eu vou fazer uma declaração ousada aqui, afirmando que é provável que este seja o melhor filme da franquia. Ele não é bom, nem divertido, não me entenda errado, mas os atores são, em sua maioria, decentes, e o investimento na produção é ok. E a história é relativamente coerente. Relativamente, mas, por alguma razão, os efeitos sonoros de desenho animado são reproduzidos sempre que um Rumpelstiltskin, e apenas Rumpelstiltskin, faz, bem, qualquer coisa. Well, Meu Deus, chega, por favor. Mac-ET. Vou contar uma história curiosa para vocês. Nos anos 80, o produtor R.J. Lewis, que ficou famoso por ter trabalhado em Karate Kid, teve uma ideia inovadora. Ele achava que Ronald McDonald e o ET eram mais conhecidos do que o Papai Noel, e por isso ele queria criar o ET para uma nova geração, usando a marca do palhaço. Sim, você me ouviu direito. Por incrível que pareça, os chefões da Golden Arches gostaram dessa ideia. Na verdade, eles adoraram. E o resultado foi Mac and Me, de 1988. Um filme que, embora tenha um orçamento de produção muito superior ao de qualquer outro filme dessa lista, ainda é um verdadeiro lixo. Descrito como a versão do McDonald's pro ET, é uma enxurrada de vergonha alheia, repleta de anúncios de produtos.
A história segue um garoto chamado Eric, que encontra um ETzinho feioso chamado Mac, e toda a sua família de aberrações. Toda a premissa do filme se baseia no fato de a família alienígena ser fofa e simpática, mas eles são o oposto disso. Ainda assim, a parte mais hilária é a propaganda de produtos que mencionei. Os alienígenas adoram Coca-Cola. E quando Mac se machuca, beber o refrigerante açucarado faz com que ele se recupere. This must be like what they drink on their own planet. Tão sutil. Mas é claro que esse é o ET do McDonald's e não da Coca-Cola. Então, como eles fizeram para inserir mais uma publicidade de forma sutil? Pois é, há uma longa sequência de dança em um McDonald's. Estamos falando de vários minutos de duração, com o próprio Ronald, funcionários felizes batendo palmas e uma coreografia inesperada. Caramba, o McDonald's deve ser o lugar mais feliz do mundo. Essa sequência de arrepiar leva direto pro ato final, começando com uma cópia completa da perseguição final de ET, só que com uma cadeira de rodas em vez de uma bicicleta, e terminando com Eric, o protagonista infantil, batendo as botas em uma terrível explosão em um posto de gasolina. Fala sério. Ai, meu Deus. Ah, e a explosão foi causada pelos alienígenas. Bem legal. Como é que o mesmo produtor de Karate Kid trabalhou nisso? É algo que eu não consigo entender. Felizmente, os bichinhos asquerosos ressuscitam Eric, não com Coca-Cola ou McNuggets, o que é chocante, e sim com magia sideral. Como recompensa, eles recebem a cidadania americana, e o filme termina com a promessa ameaçadora. Nós vamos voltar. E eles nunca mais foram vistos. Eu só espero que todos tenham sido extintos. Círculo de Caca. É incrível que Círculo de Fogo, ou Pacific Rim, de 2013, seja tão bom. É difícil fazer um filme sobre robôs gigantes lutando contra monstros que prenda a atenção depois da primeira meia hora. Algo que The Asylum reafirmou quando expeliu sua própria versão no mesmo ano, o incrível Atlantic Rim. Diálogos inacreditáveis. E a atuação nesse filme é ruim até mesmo para os padrões da The Asylum. Mom, you need to get out of there. Get Dad, get everyone. Everyone's gonna die. Get out of there. Get everyone out now. The creatures are killing everyone. O que mais eu posso dizer sobre essa abominação? É uma porcaria, e eu sinto que perdi um número considerável de neurônios assistindo a esse filme. O que, de acordo com as críticas do IMDb, é um sentimento muito comum. O que temos aqui, péssimo e não de uma forma divertida, círculo de caca, pilha fumegante de cocô. E por fim, meu favorito, um simples que raios foi isso? Acho que isso resume tudo. Tem uma cobra no trem. Vamos fazer um joguinho agora. Você consegue adivinhar de qual filme é a próxima cópia? Ele se chama Pânico a Bordo. E aí, já sabe a resposta? É claro que estamos falando de Serpentes a Bordo, de 2006. Ok, essa foi bem fácil. Mais uma vez, essa é uma obra-prima da The Asylum. E de novo, temos um filme chato com atuações ruins do começo ao fim. Enquanto Serpentes a Bordo adotou a abordagem acertada de não se levar muito a sério, a cópia faz totalmente o oposto. Ele sempre se leva muito a sério, não importa o que aconteça. Somebody could take an X-ray or do a blood test. No. It could save her life. She has snakes. There's no doctor who will see this. Dito isso, a premissa aqui é, no mínimo, bem mais inovadora. Em Serpentes a Bordo, bandidos soltam as cobras para impedir que o avião chegue ao seu destino. Já em Pânico a Bordo, uma mulher que viaja no trem foi submetida a uma maldição maia. E, bem, isso faz com que ela vomite cobras. Okidoki. Pânico a Bordo também tem um final que eu considero bem melhor. O filme original termina com as cobras sendo lançadas do avião, a aeronave aterrissando e o antídoto sendo aplicado nos sobreviventes. No final do filme da The Asylum, a mulher serpente amaldiçoada devora as serpentes, o que de alguma forma a transforma em uma serpente gigante, que então devora o trem. Em seguida, um talismã mágico conjura um tornado e manda a cobra gigante embora voando. O final absolutamente maluco é a única parte memorável de toda a película. Mas e aí, qual desses filmes ruins você acha que tem um plot melhor? O original ou a cópia? Diz aqui nos comentários. Incrivelmente incrível.
E agora, meus amigos, o grande final. E pode confiar, eu fiz questão de guardar o melhor pro final. Vocês estão prontas, crianças? Então, apreciem. Esse é o incrível Bulk. Esse é o melhor, pior filme que eu já vi. Lançado em 2011, Bulk claramente tentou se aproveitar da onda de super-heróis com uma cópia do incrível Hulk. De maneira distinta, é claro. Veja bem, o Hulk é verde e Bulk é roxo. Portanto, é um personagem totalmente único. Nessa história super original, um cientista de temperamento calmo chamado Henry Howard tenta criar uma fórmula super-humana para o exército. Ele também está muito, mas muito apaixonado. Se não estiver bastante óbvio, todo o filme foi gravado diante de uma tela verde, com o uso abundante de elementos vindos direto de um banco de imagens. As mentes brilhantes por trás dessa obra devem ter comprado um kit com chroma key, fantasias e acessórios cenográficos, e simplesmente juntaram tudo. É impressionante. Mas enfim, a namorada de Henry, Hannah, é filha de um general militar raivoso, que não dará a bênção ao nosso herói para se casar com Hannah, a menos que ele prove que a fórmula super-humana funciona. Então Henry testa em si mesmo. Eis que surge o Bulk. Não é bem isso que você imagina quando pensa em super-humano, né? Mesmo assim, o militar encarrega o Bulk de lidar com um super-vilão alemão super espalhafatoso. E para isso, nosso herói roxo tem que invadir o seu castelo, que aparentemente é vigiado apenas por 2 caras de camiseta. Depois de percorrer inúmeros corredores até chegar ao vilão, o incrível Bulk o elimina facilmente. Mas é aí que entra o grande plot twist. Após a sua vitória, Bulk é traído pelo general, que manda o exército atrás dele, o que leva à maior cena de perseguição da história do cinema. Caramba! Bom, isso é basicamente o que acontece. Henry e o sogrão caem de forma dramática de um telhado e batem as botas logo em seguida. Mas que viagem! Mas não terminou ainda. Esse filme está claramente em uma categoria diferente de tudo que vimos até agora. Mas qual a história por trás dele? Bom, o diretor é um cara chamado Louis Schoenbrunn, um cineasta independente que se apaixonou pela ideia de fazer um filme de super-herói, usando apenas chroma key. The Bulk foi o resultado final, e custou um total de $14 mil para ser feito, quase 11 mil vezes menos do que o incrível Hulk, de 2008, que teve um orçamento de 150 milhões. E apenas $2 mil do orçamento de The Bulk foram gastos em todos os personagens e cenários em computação gráfica. Infelizmente para Louis, os críticos foram um tanto quanto críticos. Mas nosso grande Louis não se intimidou. Na verdade, em uma entrevista, ele afirmou que qualquer pessoa que acredita que seu filme é um lixo está apenas com inveja por não ser um cineasta tão bom quanto ele. Esse é certamente um jeito interessante de lidar com as críticas. De qualquer forma, mal posso esperar para ver o Bulk 2. E com isso, eu atingi minha cota de filmes ruins por hoje. Mas antes de ir, eu quero saber qual dessas cópias você achou a mais engraçada. E você já tinha visto alguma delas antes? Diz aqui nos comentários abaixo. E como sempre, muito obrigado por assistir. Até a próxima.